internado por pneumonia quando era mais jovem, já tinha, durante a infância, eu ficava com asma, né? Assim, quando eu tinha gripes mais forte, pegava asma, tinha que ir ao hospital para fazer inalação. Então, assim, eu tive sempre uma certa fragilidade no processo pulmonar, né? Isso eu já sabia. Então, em função de ser uma doença que é um vírus aí que ataca o pulmão, né? E aí, a partir dali, gera todo o problema de complicações nos outros órgãos também, eu fiquei assustado, falei, bom, vou ficar aqui, procurar ficar em casa. E fiquei, efetivamente, aí 8 meses em casa e me resguardando e não teve problema. Mas no final do ano, de alguma maneira que eu não sei identificar como foi, né? Se foi contato com alguma coisa ou alguma pessoa, eventualmente, em algumas... Não consigo identificar o ponto de contágio. Eu acabei pegando, né, a Covid. Em algumas pessoas ao meu redor também pegaram, né, sócio, pessoal da família. Então foi uma época assim, já era final de novembro, né? Então era um período que estava em baixa a doença, mas foi exatamente quando eu peguei, né? E aí eu fiquei durante um período observando, né, como é que ia se comportar, sempre com acompanhamento médico, né? Então fui ao hospital, sempre busquei acompanhamento de vários médicos, não foi apenas de um, foram de vários, e fui observando, fazendo a medida com oxímetro digital da minha oxigenação e tudo, estava com febre naquela semana, fui observando. E, de fato, como a doença se comportava então, agora já está diferente, né? No 8º para o 9º dia, eu piorei muito, o oxímetro digital acusou que a minha oxigenação piorou, e aí eu corri para o hospital e fui imediatamente internado, né? Fui internado e estava lá, não sabia que ia precisar ser entubado. Estava lá, fui internado, né? Fui para o hospital e acompanhado, né, com meu filho, com a minha esposa, e fiquei lá. E já no primeiro dia fui dormir, tá certo? E isso foi de domingo para segunda, fui dormir. E eis que, né, quando eu acordei, pensei que acordei na segunda-feira, né? Mas, na verdade, tinham se passado 8 dias. Eu fui entubado, né, naquela noite, provavelmente eles já me sedaram e eu tive que entrar em ventilação mecânica. Fui pronado, né, como se diz, colocado de bruços e tal, e fiquei naquele período 8 dias. E aí, assim, nesse período eu fiquei sedado profundamente e com ventilação mecânica, nesse período eu não tenho rememoração de absolutamente nada, tá? Isso é importante. Não tenho rememoração. Pode ser que eu tenha tido vivências? Pode, mas não trouxe rememoração. Porém, quando acordei, veja que interessante, a situação de que eu fui, então, aos poucos sendo... voltando, né, eles devem ter diminuído a medicação de sedação, como depois eu fiquei sabendo, e aí eu acordei e eu não sabia nada do que tinha se passado, nem de que eu já tinha melhorado. Mas quando eu acordei e me vi naquela situação, com tubo, com máquina, com tubo de alimentação parenteral, né, ou seja, eu estava ali numa situação que ele não conseguia respirar direito porque estava com muita secreção e assim, estava uma situação realmente ruim mesmo, eu já estando melhorando, né? Mas não sabia disso e não tinha compreensão disso. Então, ali é que começou, na verdade, é que eu pensei naquele momento e tive toda a vivência de que eu estava realmente morrendo. Eu falei, eu não vou escapar disso. A minha condição psicológica era de que eu iria morrer. A minha ideia e a minha condição. Quando eu me vi numa UTI, não conseguindo respirar direito, né, com lucidez a partir dali, né, mas não sabendo que eu estava voltando no processo, eu tinha a ideia de que eu estava entrando no processo, tá certo? E aí, assim, sem noção de tempo, sem noção direito de onde eu estava, porque você fica muito, né, confusão total. E ali passaram, então, a ter algumas vivências dessas aí que eu acabei de contar aí para vocês aí, né, que é característico, que está lá no livro do Raymond Moody,
que estava na pesquisa do Peter Fenwick, que eu tanto já tinha estudado, né? Então, a revisão da vida, tá certo? A condição de que a vivência com a situação atávica da experiência da morte, eu tive isso muito forte, uma coisa muito interessante. Então, eu vi várias situações, como se fosse um filme que passava rápido na minha cabeça, várias situações de morte, tá? Então, por exemplo, uma situação onde eu vi claramente a cena toda, uma situação onde homens assim primitivos matavam um mamute, então a agonia do mamute e as pessoas matando aquele animal e depois se alimentando daquele animal, então era a vida para eles, mas para o mamute foi a morte. Eu vi a cena toda zipada, vamos dizer assim, compactada. Depois aquela cena foi pulando mais para frente. Eu me vi numa situação onde eu estava num tipo de um sarcófago, tudo escuro, e eu, assim, abafado, né, um lugar, assim, muito insalubre, tá certo? Também uma coisa de morte ali muito forte, tá? Então, assim, várias cenas que eu fui vendo, algumas cenas elas eram simbólicas, outras cenas eu via trechos onde o tema principal era sempre morte e renascimento. Era isso, a unidade daquelas cenas todas que eu vi como se fosse um filme rápido. Tá? Então aquilo foi muito forte para mim. E ali, por um momento, eu senti aquela paz também, aquela, vamos dizer, aquela solitude, aquela condição muito positiva de tranquilidade em relação àquilo ali. Eu falei, não, eu entendi, eu estou morrendo e está tudo certo, né? Essa experiência ela é atávica, ela é milenar, multimilenar. Eu já passei por isso várias vezes, vou passar outras tantas milhares de vezes, né? Agora, e quando aquele sentimento, eu me dei conta daquilo, mudou todo o painel, eu perdi totalmente a ideia de tempo e espaço, comecei a me ver numa situação de ampliação de consciência, onde eu via o universo, via galáxias, né? E estava totalmente dentro do fluxo do processo natural da natureza, né? E aquilo com um bem-estar, uma bem-aventurança muito grande, né? Eu falei, então é assim que deve ser o processo de morte. Agora, paradoxalmente, naquele momento, eu tive, então, aquele processo que eu falei para vocês também do fixador psicofisiológico, né? O fixador psicofísico, né? Que é o seguinte, eu lembrei, falei, poxa, mas eu não posso ir ainda, eu tenho muita coisa para fazer. Deixei projetos lá interessantes que são meus, que são individuais, e que se eu não fizer, provavelmente ninguém vai fazer daquele jeito, com aquela minha vivência. Então eu não posso dessomar agora, não posso morrer dessa maneira, né? E aí aquilo ali, de certa maneira, me trouxe de volta para aquela situação hospitalar ali, que era muito duro, muito difícil, né? Vocês podem imaginar, né, com uma situação onde você ficava praticamente amarrado na cama, não podia levantar, tudo que você precisava, remédio, água, soro, tudo era trazido, né, e não podia se mexer direito, dores horríveis no corpo, e aí eu voltei aquilo ali e fiquei durante ali, uns 2, 3 dias naquela situação, muito incômoda, muito dolorida, muito angustiante, sem conseguir respirar, porque demorou uns 2 dias ainda para eu ser estubado, tá certo? E ali naqueles 2, 3 dias ali que eu passei nessa situação pior, eu comecei a entender que, na verdade, eu estava melhorando, eu comecei a ter vivências parapsíquicas mais interessantes, por exemplo, né? Também tive vivências confusas, que, na verdade, depois eu decodifiquei como sendo processos dos remédios, né, alucinatórios também, né? Então, teve experiências que eu tive e achei que eram reais, e teve experiências que eu achei que eram alucinações e, na verdade, foram reais. Depois eu pude constatar, né? E graças também ao estudo e muitos anos, né, de pesquisa sobre isso, de aulas sobre experiências fora do corpo, né, aulas práticas, técnicas, estudo, eu pude diferenciar muito bem o que estava acontecendo, né? Mesmo na confusão inteira que eu estava. Então, por exemplo, em algum momento, vou dar um exemplo para vocês. Em um momento, eu olhei do meu lado, na cama ali próximo e tal, estava naquele estado hipnagógico entre o sono e a vigília,
com remédios e tudo, né, para dor e para broncodilatador, uma série de remédios que eu estava tomando lá, anticoagulante, uma série, um coquetel, né? E eu vi como se fosse um médico, mas vestido com uma indumentária hindu, né? E ele fazia a imposição de mãos em mim. Parecia-me uma situação noturna, né? Pois achei interessante aquilo, mas falei, mas não é possível que eu tenha sido visitado, né, fisicamente por um médico hindu, assim, nessa condição, com essa roupa, né, e tal. E eu via os outros demais médicos e enfermeiros normais, ocidentais e tudo, mas aquele me chamou muita atenção naquele momento, né. Então falei, interessante, mas guardei a experiência, fiquei na minha e tudo mais. E fazendo um corte, né, depois que eu já tinha sido alta, depois que no outro mês seguinte, eu encontrei com uma pessoa que teve uma experiência parapsíquica e me descreveu, sem saber de nada, falou, olha, eu vi você num quarto de hotel, não, de hospital, parece hotel, mas é um hotel que ninguém quer se hospedar, né? Hospital, eu vi você num quarto de hospital e junto de você existia um amparador, assim, ela falou o nome porque ela é religiosa, um guia espiritual, assim, assado, hindu, tal, que é uns amparadores, uns guias que a gente trabalha lá no nosso centro de religiosidade, que a pessoa tem, nós rezamos muito, pensamos muito, pedimos ajuda, tal, e assim, então eu pude confirmar, né? Então, assim, eu não contei para ninguém, falei para ninguém, e a pessoa descreveu um amparador, né, hindu, um amparador extrafísico hindu, exatamente como ele, sem saber de nada. Então, assim, para mim foi uma vivência confirmada, né? E isso é que é interessante na experiência fora do corpo e na experiência de quase morte. A pessoa que passa por ela ter uma confirmação externa depois, que mostra que aquelas perguntas iniciais ali do David, né? A sua consciência, ela não é resultado simplesmente do seu cérebro biológico. Ela é, sim, uma coisa que transcende o seu cérebro biológico, que vai sobreviver à desativação desse cérebro biológico. E é por isso que o interesse nesse tipo de fenômeno é tão interessante, tanto na EQM, que é uma projeção, vamos dizer, patológica da sua consciência, não ideal, forçada, né, acidental, mas você pode também treinar e ter as vivências de maneira voluntária, destacar a sua consciência do seu corpo e praticar a projeção consciente de maneira saudável, rígida, de uma maneira que te traga aspectos positivos, inclusive o de conhecer o que vai se passar com você após a morte biológica, né? Então, por exemplo, teve uma época que acho que dá para contar. Estamos quase chegando ao final aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que vamos poder abrir aí para as perguntas, né? E aí, se tiver algum tempinho mais, a gente deixa para falar alguma coisa, tá bom? Vamos lá, David. Perfeito, professor. Primeiro, eu queria dizer assim que dá para notar claramente que, em razão de você já ter esse conhecimento conscienciológico antes, a maneira fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Então, você imagina quantas pessoas ainda têm essa aflição por achar que é o próprio corpo, e aí se vê numa situação como essa, né? Então, assim, professor... Eu vou, inclusive, escrever sobre isso, né? Então, vai ser o relato mais rico. Isso aqui é o que eu estou contando, é só um pouquinho que deu nesse tempo aqui, nem deu para falar tudo. Né?